saúdo a amada igreja, capaz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Enxergando o que os olhos não podem ver. O texto que nós lemos para a base de nossa oração, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, e o versículo 22, ele é bem claro e específico. Ele fala assim, olha, se os seus olhos, melhor, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Quantos dos irmãos aqui já estiveram numa gruta? Acho que quase todos. A maioria dos mineiros já foram numa gruta. Uma vez nós estávamos em uma gruta, numa excursão escolar, e aí era um grupo reservado, somente os alunos, um dia atípico. E quando nós estávamos no fundo da gruta, Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, acredito que alguns aqui já foram nela, nós estávamos na última sala, lá embaixo, a lanterna do guia desligou. Estava uma escuridão total. E ele então disse, olha, erga a sua mão para um lado, para o outro, e se pegue na mão de alguém que esteja ao seu lado e não se mexa. As coisas estão sendo resolvidas. A gente não conseguia ver a mão na frente do rosto, de tão grande escuridão. E aí foi necessário, então, nós utilizarmos os nossos outros sentidos, né? Pegar o tato, pegar na mão de alguém, a fala, olha, não se mexa, que eu também não vou me mexer, e a audição, escutar quem estava ao nosso lado e permanecermos quietos. O texto de Mateus, quando Mateus escreveu esse texto no capítulo 26, versículo 22, ele fala que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Tudo o que vemos, tudo o que assimilamos através da visão, fica no nosso cérebro e aí colocamos ou não em prática em nossa vida. Eu escolhi esse texto justamente porque muitas vezes nós passamos por situações adversas ou situações difíceis em nossa vida, e aí muitas vezes nós falamos que as coisas estão como? Em trevas, estão negras, estão escuras, a situação está difícil, e aí fala, olha, a coisa está preta para o meu lado, e muitas vezes nós usamos essas expressões justamente porque um dos sentidos que nós mais utilizamos é o sentido da visão. Mas quando o salmista, quando o evangelista Mateus ele escreveu esse texto, ele quis dizer que nós precisamos estar buscando sempre a luz em nossa vida. Desde o início da igreja cristã, ou desde o momento em que a igreja cristã ela foi estabelecida nessa terra, ela sofreu perseguições, ela passou por dificuldades, ela passou por situações difíceis. Homens que defendiam doutrinas de outros homens, perseguiam aqueles que queriam pregar o evangelho ou conduzir o evangelho conforme a vontade do Senhor. E, como eu disse, a igreja ela sofreu essa perseguição, muitos foram mortos. Eu vi o irmão Rubens falando hoje durante a lição, não é isso, irmão Rubens? Alguns foram encarcerados, mortos, cerrados ao meio, outros foram levados à fogueira. Mas o evangelho continuou sendo pregado conforme a vontade do Senhor. No início da pregação do evangelho, entre os líderes judeus, ou homens que diziam guardar os dogmas e as doutrinas de Deus, alguns ficaram profundamente abalados com a mensagem de que alguns homens estavam pregando a mensagem de um Cristo ressurreto, de um Jesus que tinha vindo a essa terra, pregado o evangelho, morrido, ressuscitado ao terceiro dia. E depois ascendeu ao céu. E no meio desses homens existia um jovem que ele era considerado um altamente promissor. Um jovem que ele estava disposto a realizar qualquer sacrifício para erradicar ou levar preso ou morto para a prisão aqueles que se diziam ser cristãos e conduziam o evangelho de Jesus Cristo. Esse jovem, nós vamos estudar sobre a vida dele, mas mais no futuro, ele se tornou um grande missionário. E se dizia evangelista, pastor,
um mestre extraordinário da pregação do evangelho, um grande pregador eloquente, mas principalmente um implantador de igrejas onde o evangelho ainda não tinha atingido. Um homem estrategista, visionário, que conhecia e se esforçava e se entregava para que o evangelho fosse levado a todas as almas. Estou falando de quem? O apóstolo Paulo, autor de 13, de uma das maiores epístolas que nós temos na palavra de Deus. Um homem que se dedicou a pregar o evangelho, um homem que se dedicou a escrever cartas, mesmo quando não podia estar presencialmente, e foi usado por Deus para realizar essas 13 cartas ou livros do Novo Testamento, que levou o evangelho a multidões. Mas nem sempre foi assim. Paulo, que se chamava Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso. Cidade de Tarso, a gente não... Muitas vezes, quando nós estudamos sobre a cidade de Tarso era uma cidade muito promissora. A cultura era muito grande, as pessoas que moravam ali tinham a oportunidade de participar de uma universidade, onde os grandes mestres, e ali os grandes rabinos, eles davam aulas, e as pessoas que saíam dali saíam pessoas totalmente preparadas. Paulo, ele tinha essas garantias em sua vida. Um homem judeu, da família de Benjamim, mas que o seu pai era romano, cidadão romano. E ele então conseguiu todos esses privilégios. A garantia de ter um julgamento perante César, coisa que os judeus não tinham. E se caso fosse exigido, no caso somente de acusação, onde tivessem provas. Paulo também ele podia ter imunidade legal dos açoites antes da condenação. Ele só poderia ser açoitado, só poderia sofrer maus tratos, depois de que realmente a sua condenação fosse cumprida. Eram privilégios que os romanos possuíam. E ele não poderia ser submetido à crucifixão, ou a pior forma de pena de morte naquela época. Paulo, ele se dizia romano por nascimento, hebreu dos hebreus, judeu conforme a sua crença, e ele possuía todas essas coisas. Como eu disse, ele nasceu na cidade de Tarso, e ali naquela cidade ele conseguiu estudar aos pés de Gamaliel, e Paulo, ele se demonstrou ser um homem muito zeloso, um homem que conduzia as doutrinas dos judeus e queria colocá-las em prática. E isso foi transformando o seu coração, e ele achando que estava fazendo a vontade do Senhor, fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Saulo, então, ele se tornou perseguidor dos homens. O seu nome significava pequeno, mas era um grande homem. Um homem que tinha uma sabedoria muito grande, um conhecimento, mas principalmente um homem que se dedicava à doutrina que ele cria ser a doutrina verdadeira. Estudou aos pés de Gamaliel, ele era pertencente a uma família muito rica, o que lhe trouxe grandes privilégios, mas ele então se tornou perseguidor do Evangelho de Cristo. A palavra de Deus nos fala que as vestes de Estevão, no momento em que Estevão foi apedrejado até a morte, foram colocadas aos pés de Saulo. Ele estava ali, participou da morte daquele mártir, e ainda assim ele cria em seu coração que estava realizando a vontade do Senhor. Como eu disse, era um homem missionário, evangelista, se tornou um grande pastor, um mestre extraordinário, um pregador da mensagem, um eloquente pregador do evangelho, plantador de igrejas, estrategista, visionário, que conduzia ou utilizava toda a sua sabedoria para a pregação do evangelho. Mas como eu disse, Paulo, ele antes de se tornar tudo isso, um instrumento nas mãos do Senhor, ele era um perseguidor de cristãos. Ele era um perseguidor da igreja de Cristo. E ele, como sendo membro do concílio do Sinédrio, ele era quem podia votar a favor ou votar contra alguém, fosse condenado ou não à morte, à prisão, ao sacrifício por estar seguindo o evangelho de Jesus. E Paulo, então, ele se acreditava que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. E Paulo, então, vamos ler em Atos, no capítulo 9, o versículo 1 aqui, vem descrevendo
como era a vida de Paulo e como foi a sua conversão. Diz assim, olha, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes pelo caminho, os cristãos, seguidores de Jesus, que homens, quer sejam homens ou mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. A história de Paulo nós todos conhecemos. De perseguidor, se tornou o quê? Se tornou perseguido. Um homem que defendia a sã doutrina, achando que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo aqueles que seguiam a Jesus, se tornou um dos maiores instrumentos nas mãos de Jesus Cristo. O encontro de Saulo com Jesus Cristo foi um encontro surpreendente. Caindo ao chão, uma luz chegou próximo dele, que o cegou, e aí ele ouvia uma voz que vinha do céu, mas que ele não conhecia. Ele imaginava que fosse Jesus, mas ele não reconhecia aquela voz. As pessoas que estavam ao redor dele não compreenderam o que estava acontecendo. E Saulo, então, se jogando ao chão, não podendo enxergar, ele clamou ao Senhor, Senhor, quem és? E aí Jesus Cristo respondeu, sou aquele a quem tu persegues, sou Jesus Cristo. E não adianta, Paulo, por mais que você tente, por mais que você queira, não é possível lutar contra os aguilhões. Não é possível lutar contra as cadeias do céu que querem te prender ao lado de Jesus. Mas que lições? Quais lições nós podemos tirar dessa história? Eu resumi rapidamente, dessa história de Paulo, ou da conversão do apóstolo Paulo. A Elisana, ela tem pedido oração por vários irmãos aqui na igreja, e a tia Neia é alguém que está sempre do nosso lado, né? Ela mora próximo da minha casa, ela se auto-intitulou a avó dos meus filhos, e ela cuida deles. Quando a gente tem que sair, eles ficam na casa dela. Quando não é possível, ela vem para minha casa. E a gente, já estamos há praticamente 2 meses, né? Praticamente quase 2 meses que a tia Neia está internada. E aí, às vezes, a gente passa na porta da casa dela, os meninos até querem entrar, principalmente o Rafael. Aí ele lembra, a vovó Neia não está aqui. Então, nós temos orado, como a Elisana te pediu, para que da mesma forma como Paulo se converteu ao Senhor, o Senhor transformou o coração de Paulo, que essas doenças, as enfermidades, as pessoas que estão passando por essas lutas, também se venham a se converter a Deus. Muitas vezes nós recebemos do Senhor oportunidades e a conversão ela vem de uma forma tranquila, de uma forma boa, através de uma pregação do Evangelho, através de um folheto, através de uma mensagem que ouvimos, mas muitas vezes é preciso que passemos por quê? Por momentos difíceis. Paulo estava a caminho de Damasco, com cartas em suas mãos, e o seu propósito era um só. Se pelo meio do caminho encontrasse pessoas que se diziam ser seguidores de Jesus, ele iria o quê? Prender essas pessoas, conduzi-las até Jerusalém, até a prisão, seriam julgados, e conforme as acusações, teriam que ser até mesmo serem mortos. Mas então, no meio do caminho, Paulo se encontra com Cristo. E uma transformação ocorre na vida daquele homem. Um homem que era considerado zeloso, um homem que era um prodígio em estar acompanhando ou estar levando as pessoas que seguiam a Jesus até a prisão. Paulo, então, tem um encontro com Jesus, cai aos pés do mestre, perde a sua visão, fica totalmente escuro a sua visão, e aquela luz que era resplendendo a graça de Jesus em sua vida, Paulo, então, ele começa a passar por transformações. Cego, tendo que ser conduzido, ele, então, viu que somente Jesus podia transformar a sua vida. E ele, então, tem um encontro com Cristo. E a primeira lição que nós podemos tirar desse encontro de Paulo com Cristo
fala justamente sobre isso. Que quando Deus muda nossos planos, Ele muda a nossa postura com relação a quê? Com relação aos nossos planos. Paulo, ele respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança do apóstolo Paulo foi percebido, foi quando ele respondeu à voz de Cristo dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Primeiro Paulo perguntou: Senhor, quem tu és? E Jesus respondeu: olha, eu sou aquele que tu me persegues. Sou Jesus Cristo. E Paulo, então, naquele momento já começou uma transformação em sua vida. E ele então pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Todo o seu orgulho, tudo aquilo que ele possuía há anos pela sua vida foi jogado por terra. Um homem que se dizia de si mesmo: olha, eu sou cidadão romano por nascimento. Eu tenho algum privilégio, eu não posso ser condenado sem uma acusação formal, eu não vou sofrer açoites, eu não posso ir para a cadeia ou apanhar antes de ser preso e acusado formalmente. Sou cidadão romano, sou judeu por descendência da tribo de Benjamim. Fui educado aos pés de Gamaliel, considerado um dos maiores mestres da atualidade. Estudei na universidade, aprendi todas as lições possíveis, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, falo hebraico, falo aramaico, falo grego. Sou um homem que, perto de muitos, eu sou bem superior. Fariseu segundo a lei e perseguidor da igreja segundo o zelo. Paulo se dizia: olha, eu sou um homem completo. E os rabis olhavam para Paulo e viam nele a esperança. Olha, este vai ser o jovem que vai nos ajudar o quê? A acabar com esse grupo que é conhecido como cristãos, que querem disseminar essa mensagem que vai contra a mensagem pregada nas igrejas. Entretanto, a Bíblia nos fala que a luz de Jesus derrubou Paulo ao chão. Essa pergunta que Paulo fez a Jesus Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Foi a pergunta que começou a transformar, a mudar a vida e o coração de Paulo. Na verdade, irmãos, a primeira coisa que o Senhor deseja fazer, seja por homens ou mulheres, pessoas que não têm ainda uma certeza, uma confirmação da vida em Jesus, a primeira coisa que o Senhor deseja fazer é mudar os nossos planos. Às vezes nós fazemos planos e não perguntamos ao Senhor se Ele está dirigindo nossos planos. Não consagrando nossos planos ao Senhor e falamos assim: olha, amanhã irei a tal lugar. No final do ano vou passar as férias em tal lugar. Mas nós não perguntamos se é esta a vontade do Senhor. Paulo, ele precisava receber do Senhor esta lição para que o seu eu fosse quebrantado, para que ele caísse humilhado diante do Senhor com seu rosto no pó, para que ele então fosse transformado pela maravilhosa graça de Jesus. E quando ele deixou que o Senhor transformasse a sua vida, os seus planos foram mudados. Como eu disse, de perseguidor, Paulo se tornou perseguido. De alguém que prendia os que serviam a Jesus, Paulo começou a ser preso também, ou ser perseguido, por estar defendendo uma fé que antes ele estava disposto a encerrar. Essa lição é uma lição que nós precisamos aprender em nossa vida. Senhor, o que queres que eu faça? Quando nós colocamos nossos planos no papel, nas nossas agendas, será que nós perguntamos se realmente esta é a vontade do Senhor para a nossa vida? A genuína conversão é resultado de quê? Da graça de Deus. A genuína conversão só pode ocorrer quando nós deixamos que o Evangelho, ou nós deixamos que a graça de Deus, através de Jesus e do seu Espírito Santo, transforme os nossos corações. Outra lição importante: quando Deus muda os nossos planos, Ele não nos deixa só. Ele fala o quê? Aos nossos corações. Como eu disse, de perseguidor, Paulo se tornou perseguido. De alguém que era contra o Evangelho, Paulo se tornou um defensor do Evangelho. Uma mudança radical. 180. Ia para lá e voltou no sentido contrário. Uma mensagem evidente se tornou real na vida de Paulo. Pregar o Evangelho. E na própria casa onde ele estava indo, ou na cidade onde estava indo buscar os cristãos, Paulo se refugiou
e se tornou ali o pregador da mensagem. Começou a pregar o evangelho no local onde ele iria ou estava disposto a prender os seguidores de Jesus. A voz de Jesus, ao falar aos ouvidos de Saulo, ele não sabia exatamente o que o Senhor queria dele. Mas, quando ele foi acusado de perseguidor, ele reconheceu que aquela voz era a voz do Mestre, de quem iria transformar a sua vida. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala aos nossos corações. Passamos muitas vezes por situações em que nós não temos a certeza se o Senhor está ao nosso lado. Como eu disse, muitas vezes nós fazemos planos, sejam financeiros, sejam planos familiares. Às vezes nós fazemos planos na intenção de mudar algo na nossa vida, mas nós não sentimos aquele calor no nosso coração de que Deus está conduzindo, está ao nosso lado durante a nossa vida. Saulo era um homem que levava a sua fé a sério. Tudo aquilo que ele aprendeu na sinagoga, aos pés dos rabis, Paulo ele queria colocar em prática. Como eu disse, ele estava ali ao lado, foi deposto aos seus pés as vestes de Estevão durante a crucifixão. Ou melhor, durante o apedrejamento de Estevão. Paulo, ele tinha certeza que tudo aquilo que ele fazia era vontade de Deus. Mas a sua fé, ou a prática da sua fé, era uma prática distorcida. Porque ele ainda não tinha sido transformado pelo grande Salvador Jesus Cristo. Convicções erradas não representam nada. O que conta para Deus é a fé na pessoa certa, Jesus Cristo. Às vezes nós falamos, olha, eu nasci num lar e eu fui ensinado desta maneira, e nada vai transformar a minha maneira de pensar, o meu modo de pensar. Olha, a Bíblia está falando assim, mas eu acho que não é bem dessa maneira. E muitas vezes, mesmo que nós sejamos convictos naquilo que pensamos, se não for a vontade de Deus, se não for a fé em Jesus Cristo, nada vai valer para a nossa vida. Fala que aqueles que irão herdar as mansões celestiais, fala que tem o quê? Guardam o evangelho de Jesus e têm a fé em Jesus. Somos conduzidos por Jesus. O Senhor muda nossos planos, o Senhor transforma a nossa vida, e as convicções que nós achávamos que eram corretas se tornam nada diante do grande evangelho. Saulo era uma pessoa que levava a sério a sua fé, mas isso não era suficiente, pois estava colocada no alvo errado. A prática de uma fé distorcida, mesmo com toda sinceridade, para nada adianta. Terceira lição, quando muda nossos planos, ele passa a ser o quê? O Senhor das nossas vidas. Quando nós conhecemos a mensagem da reforma, às vezes nós falamos, olha, é tão difícil essa mensagem, guardar o sábado, vou perder oportunidades de emprego, oportunidades financeiras, não vou poder trabalhar no sábado, não vou poder mais me alimentar do alimento cárneo, eu não vou poder mais fazer isso, vou ter que, as irmãs, muitas vezes, vou ter que usar uma roupa dessa maneira, dessa forma. E muitas vezes nós achamos que é uma doutrina muito o quê? Muito pesada. Mas a palavra de Deus nos fala que quando o Senhor muda os nossos planos e Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas, tudo o que fazemos se torna o quê? Natural e espontâneo. O casal que se casou, os cônjuges, quando eles se amam, fazer a vontade do cônjuge é muito mais fácil, não é, Fabrício? É muito mais fácil, não é, Napoleão? Não é, Rubens? Evilás? Se a Diana pede algo para o Messias, mesmo sendo difícil, é fácil de realizar, não é, Messias? Por amor a ela. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, fazer a vontade de Jesus se torna fácil, simples e algo leve para ser realizado em nossas vidas. Paulo, ele foi encarcerado, a imagem ficou escura, mas de perseguidor se tornou perseguido, foi levado para a cadeia, algumas décadas haviam se passado, e um homem que agora estava calvo, com as
com o corpo curvado pelo tempo, preso, não possuía quase nada mais como bens, mesmo vindo de uma família rica. E os seus únicos bens eram o quê? Uma pena velha, uma capa e alguns pergaminhos. Mas para Saulo, que agora se tornou Paulo, aquilo ali era tudo que ele necessitava. A palavra de Deus fala que mesmo encarcerado, envelhecido, praticamente cego, mãos trêmulas, Paulo ele tinha uma missão, que era pregar o evangelho às outras almas. E a sua vida era essa. Passava os seus dias escrevendo cartas, autor de 13 cartas, escrevendo cartas e enviando às cidades, enviando às igrejas, animando, fortalecendo e mostrando que mesmo em meio às dificuldades, Deus estava conduzindo a sua vida. Foi uma conversão total na vida de Paulo. Escrevendo essas cartas de ânimo aos novos conversos, Paulo, ele cada dia mais firmava a sua fé em Jesus. A sua saúde, como eu disse, estava debilitada. Família não possuía mais apenas um sobrinho. Amigos eram poucos. Ignorado, considerado herege para alguns, independente para outros, mas uma certeza ele tinha da presença de Jesus ao seu lado em todos os momentos. E ele então escrevendo em sua carta, segunda carta aos habitantes da cidade de Corinto, Paulo escreveu assim, olha, abri mão de tudo que eu tinha por amor ao evangelho de Jesus. Todos aqueles privilégios que ele tinha como cidadão romano, ele abriu mão pelo privilégio de Jesus. E ele escreveu, olha, 5 vezes recebi o quê? 39 açoites de chicote mais um. Era lei entre os romanos que ninguém poderia ser chicotado quantas vezes? 40 vezes. Então eles chicoteavam a pessoa, quando inteirava 39 vezes, eles encerravam a contagem e depois reiniciavam. E ele disse, olha, 5 vezes recebi 39 açoites com chicote, 3 vezes açoitado com varão, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri o quê? Naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Sofri fadiga, fome, sede, frio e nudez. Mas ele falava que tudo isso eu considerava o quê? Era bênção. Quando ele olhava para a sua vida antiga, que ele considerava como refúgio depois que conheceu o Evangelho de Cristo. Às vezes nós passamos por situações quando nós escolhemos ficar ao lado de Jesus, perdemos o nosso emprego que tanto amávamos, começamos a passar dificuldades financeiras, mas como Paulo dizia, olha, tudo isso se tornou o quê? Nada. Porque o grande presente que ele havia recebido era Jesus Cristo. Açoitado, apedrejado, passou por naufrágio, e ele então aprendeu a 4ª lição, uma das mais importantes, que quando Deus muda os nossos planos, ele não nos deixa no meio do caminho. Quando Paulo caiu diante da luz, que era a luz de Jesus em sua vida, ele se viu abandonado pelos seus amigos. E algumas pessoas então o conduziram até aquela cidade para onde ele estava indo e falaram, olha, você vai entrar naquela cidade e vai ir para uma casa e ali você vai ficar. E o Senhor já havia antes disso conversado com quem? Com Ananias. E falado, olha, o grande perseguidor dos cristãos vai estar na cidade, na rua tal, na casa tal. Eu quero que você vá lá, porque ele é o quê? Um vaso precioso em minhas mãos. E Ananias, como é que se sentiu? Atemorizado. Sentiu medo. Falou, mas Senhor, ele é um perseguidor, será que isso não é um subterfúgio para quando chegar lá ele me matar ou pegar outros cristãos? Mas Ananias, o quê? Obedeceu à vontade do Senhor. E quando Ananias chegou na casa onde Paulo estava, Ananias orou com ele, impôs as mãos sobre ele e Paulo foi o quê? Foi batizado. E fala que como que escamas caíram dos seus olhos. E ele não podia enxergar completamente, mas ele ainda podia ver. Deus começou a transformar mais uma vez a vida de Paulo. Fala que Ananias entrou ali, impondo as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista
e levantando-se foi batizado. Paulo, ele passou por lutas, dificuldade, ficou cego, açoitado, naufrágios, fome, sede, nudez, foi apedrejado, mas tudo isso ele considerava como bênção diante do Senhor. Atos dos Apóstolos, página 120, fala assim, olha, Saulo foi batizado e tornou-se o grande vaso escolhido para proclamar a mensagem de Cristo. Paulo, de perseguidor, se tornou perseguido. E nas trevas da cegueira encontrou a luz. Nós estamos passando por um período, não só em nossa cidade, no nosso estado, mas um período mundial em que muitos estão passando por dificuldades. Sejam elas financeiras, sejam elas familiares, de saúde. Alguns perderam entes queridos, outros estão com seus entes queridos no hospital. Mas uma certeza nós temos, que o Senhor está ao nosso lado em todos os momentos. Mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio das dificuldades, o Senhor, Ele tem nos guardado. Paulo perdeu a visão, a sua vida foi totalmente transformada. De perseguidor, como disse, se tornou perseguido. Mas mesmo em meio às trevas, ele conseguiu ver a luz de Jesus. E qual era o segredo de Paulo? Ele confiava no Senhor. A fé. A fé é uma palavra tão pequena, mas que tem um poder muito grande. E quando nós exercemos essa fé, os nossos olhos vão se abrir, nós vamos enxergar o que realmente o Senhor deseja, o que o Senhor deseja para cada um de nós. Fala assim, olha, que quando Deus muda os nossos planos, Ele muda a nossa postura em relação a quê? Aos nossos planos. Ele fala aos nossos corações. Ele se torna-se o Senhor das nossas vidas. E o mais importante, Ele não nos deixa no meio do caminho. Ele faz a obra completa, dá direção e propósito para as nossas vidas. Desejar a todas as nações, página 403, fala que não há barreiras que o homem ou Satanás possa levantar, que a fé não seja capaz de derrubar. Não há nada que o homem possa colocar diante de nós que Deus não possa transpor. Um autor desconhecido escreveu essas palavras, olha, se seus olhos veem o leão que se aproxima, a fé vê o quê? O anjo que fechou a boca dos leões na cova onde estava Daniel. Se seus olhos veem a tempestade, a fé vê o arco-íris que conduziu a arca de Noé. Se seus olhos veem o gigante, a fé vê uma funda e 5 pedras. Se seus olhos veem as falhas, a fé vê um Salvador. Se veem as culpas, a fé vê o sangue do Cordeiro que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Mas se os seus olhos veem a sepultura, a fé vê a cidade que Deus construiu para cada um de nós. Como Saulo se tornou um instrumento nas mãos do Senhor, o Senhor nos convida para que nos tornemos instrumentos em suas mãos. E é necessário que nós exerçamos isso. Fé, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às enfermidades, o Senhor deseja que nós exerçamos fé. E quando nós fizermos assim, como Paulo foi transformado, como Paulo se tornou um instrumento nas mãos do Senhor, o Senhor irá nos transformar. E vamos também nos tornar instrumentos nas mãos de Deus para conduzir almas aos pés de Jesus nos momentos mais difíceis. Que o Senhor abençoe a nós, abençoe a sua igreja, para que realmente isso possa se cumprir em nossas vidas. Amém.